Olá, crianças, tudo bem? Estamos dando início à nossa segunda aula de hoje de língua portuguesa, falando sobre o gênero textual conto popular. E nessa segunda aula, nós iremos desenvolver a habilidade de ler e compreender com autonomia conto popular, né? Principalmente. Vamos dar início falando sobre o nosso projeto de fluência, fazendo um lembrete sobre o dia do nosso projeto de fluência, que hoje é o primeiro dia, e nesse primeiro dia nós iremos fazer a leitura silenciosa. Então, logo depois que você assistir as nossas aulas, você vai pegar o seu texto do projeto de fluência da semana e vai fazer a leitura dele silenciosamente, que é aquela leitura que a gente faz com o pensamento, tá bom? Vamos agora fazer a leitura de um texto, uma leitura que é apenas para a gente se deleitar, para a gente apreciar. E eu vou começar essa leitura mostrando para vocês apenas a imagem. Olha só, o que é que vocês estão vendo aí nessa imagem? Uma bruxinha e ela está sentada onde? Em uma vassoura, e essa vassoura ela está flutuando, a bruxinha está voando numa vassoura. O título do nosso textinho de hoje, da nossa leitura de leite, é A Bruxa que Morava no Brejo. Vamos ver o que é que acontece nesse textinho? Broaquinha era uma bruxinha que morava lá no brejo. Ela fez sua casinha bem por cima do brejo, que flutuava como um barco em um rio. Breno, que era muito curioso, esperou o dia que a Broaquinha saía para os seus passeios noturnos para entrar em sua casa. Que horror! Tudo era tão escuro, a casa balançava como se estivesse em um barco. Não dava para ver nada. Breno ouviu um ruído estranho, quando de repente colocou a mão em uma coisa fria e úmida, e uma rã, com a voz feia que gemia enquanto falava. O que quer aqui? Não deveria ter vindo. Agora será. Breno nem esperou ver o que a voz iria acabar de falar e saiu correndo. Correu tanto que nem se lembra de como chegou a casa. Mas uma coisa ele aprendeu: nunca mais irá entrar em um lugar onde não foi chamado. Esse texto está disponível no site armazemdetexto.blogspot e é um texto que foi retirado da internet, não tem um autor definido, tá bom? Foi o texto que foi apresentado para vocês nesse momento de leitura de leite. E agora eu vou relembrar para vocês sobre o texto, sobre o gênero textual que nós estamos trabalhando essas 2 semanas, que é o gênero textual conto popular. O professor Rogério falou para vocês na primeira aula sobre o que é esse gênero, quais são as características, e agora eu vou contar para vocês, apresentar para vocês um novo conto popular. Vamos fazer uma leitura do gênero que está sendo trabalhado, que está sendo estudado. E o texto que nós vamos ler hoje vai falar sobre um conto popular africano. Esse conto ele fala sobre uma aranha que ela tinha atitudes que eram humanas. O nome dessa aranha era Anansi. Vocês já ouviram falar sobre Anansi? Vamos conhecer esse personagem? Anansi vira dono de histórias. Apenas uma coisa preocupava Anansi: como ele seria lembrado quando morresse. Seria bom poder deixar uma reputação. Seria bom poder ser lembrado entre os grandes e contado como herói. Mas Anansi não dispunha de bravura militar, força assombrosa e sábios provérbios. Tinha apenas sua astúcia. Ele vivia de sua astúcia. Seria bom, pensou, se todas as histórias me pertencessem. As histórias de Anansi. Ele proferiu em voz alta e achou que soava bem. Todos se lembrariam dele quando passassem as noites contando histórias.
Anansi não perdeu tempo vangloriando-se do título, mas, quando o rei das florestas ouviu falar daquilo, disse a Anansi: nomes grandiosos são dados àqueles que empreendem grandes façanhas. O que você fez para merecer tal honra? Submeta-me a uma prova, grande rei, e descobrirá que não mereço menos, respondeu Anansi sem se deixar perturbar. Até hoje, ninguém capturou com vida 3 coisas: a família inteira de abelhas melíferas, a boatia da floresta de gnômonos e Nanca, a piton. Realize esse feito e as histórias serão suas. Estou à disposição, majestade, respondeu Anansi. Embora seja pequeno, aprendi a descobrir as fraquezas dos grandes. Em 3 dias terá prova de minha superioridade. Anansi passou a noite seguinte planejando suas conquistas e, de manhã cedo, iniciou sua partida. Todo mundo sabe como as abelhas são ocupadas e como ficam zangadas quando as perturbamos e como aferroam quando as aborrecemos. Anansi levou isso em consideração quando se aventurou até a colmeia. Deve existir muitas de vocês por aqui, disse ele como forma de saudação. Somos 300, respondeu a operária-chefe. O quê? Gritou Anansi. Disse que são 200? 300, repetiu a abelha. Oh, ouvi dizer que eram 200 na semana passada, mentiu Anansi. Deve haver 200 de vocês. 300, zumbiu a operária-chefe, irritada. 200, insistiu Anansi em tom de desafio. Em pouco tempo, muitas abelhas entraram na discussão. Todas gritavam os números que haviam contado. Muito bem, bradou Anansi, calando o zumbido. Para resolver essa questão de uma vez por todas, por que não me deixam contá-las? A sugestão pareceu justa aos interessados. Anansi mostrou às abelhas uma garrafa e disse: basta que voem, uma de cada vez, para dentro da garrafa, que eu as contarei. A primeira foi a operária-chefe e, uma de cada vez, todas entraram na garrafa, até mesmo a rainha. Quantos somos? Indagaram as abelhas. 300, respondeu Anansi, selando a boca da garrafa. Eu falei, disse a operária-chefe. Sim, mas agora capturei todas vocês, disse Anansi. Embora as unissem com toda a sua força, ele as carregou até sua casa. O monarca ficou impressionado. Ele reconheceu a grandeza de Anansi e o consagrou como dono das histórias. Até hoje, em todo lugar onde se contam as histórias, o nome de Anansi é mencionado como senhor das melhores narrativas. Esse texto é de Adouar Badoer e Badar Vagoer, que é uma história de Anansi, né, como eu falei para vocês, e é um conto africano. Vocês observaram que aqui, nessa parte do texto, existe reticências entre parênteses. Bom, crianças, essa parte significa que uma parte do texto foi retirada para encurtá-lo, porque é uma história um pouco longa que não daria para ser trabalhada toda aqui. Então, o texto foi encurtado para adaptá-lo a essa aula, tá bom? Nesse meio termo aqui que foi retirado, vai contar como foi que Anansi conseguiu capturar as outras 2 coisas que o rei pediu, que seria a piton, a cobra, e o tigre, tá bom? Então, vamos agora passar para o nosso segundo ponto, que é a conversa que nós temos sobre o texto. Vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Quem era o personagem principal do texto? O personagem principal do texto era Anansi. Anansi
era o personagem principal do texto. E qual era a principal preocupação de Anansi? Anansi se preocupava em como ele seria lembrado. Era bom que ele fosse lembrado após morrer com uma grande com uma grande importância para as pessoas. Porém, ele não tinha uma grande força militar, ele não era dono de provérbios, ele não era tão sábio. Então, ele teve uma grande ideia. A única característica que ele possuía, qual era? Era a sua astúcia. Então, ele não poderia ser lembrado com força, como ele pensou. Então, a ideia que ele teve principal para ser lembrado foi pelas suas histórias. Ele pensou as histórias de Anansi e pensou que soava bem. Então, quando ele teve essa ideia, ele começou a se vangloriar. O que significa isso? Começou a contar para as pessoas aquilo como um fato que ele havia conseguido, como algo muito importante. Começou a dizer que as histórias eram dele e o rei ficou sabendo. O rei acabou dizendo para Anansi que grandes façanhas, ou seja, grandes fatos só poderiam ser dados a alguém se ele tivesse empreendido uma grande coisa. Então o rei pediu que ele realizasse 3 coisas que jamais tinham sido feitas por ninguém. E quais eram as 3 coisas? Capturar uma família inteira de abelhas, capturar o tigre e capturar uma cobra. E Anansi conseguiu fazer os 3, para assim ele poder ser lembrado como o dono das histórias. E até hoje, quando se conta grandes histórias, se fala de Anansi. Bom, crianças, como eu falei para vocês, este é um conto popular africano e esse conto ele é bastante conhecido na região da África, né? Na região de Gana, na África. Ele tem como personagem principal Anansi, que é uma aranha que tem comportamento humano. Olha só, a aranha é o quê? Um animal. Qual é o gênero textual que nós trabalhamos aqui, que nós conhecemos aqui, em que os animais têm comportamentos humanos? Gênero textual, fábula. E nós sabemos, né, que esse gênero textual, a fábula, ela faz parte também dos contos populares. Tá ok? As fábulas também têm características relacionadas aos contos populares. Também é um conto popular. Então, vamos continuar fazendo a interpretação do texto Anansi vira dono de histórias. Vamos lá, crianças? Interagindo com o texto. Ele vivia apenas de sua astúcia. Assinale a alternativa na qual o significado da palavra destacada foi definido corretamente. Qual é a palavra destacada aqui nessa primeira questão? Astúcia. O que é astúcia? Astúcia é quando uma pessoa consegue se dar bem em determinadas situações porque ela não se deixa ser enganada pelas demais. Ela é esperta, ela está atenta e não se permite ser enganada. E em algumas situações ela até engana, mas não se deixa ser enganada por nenhuma outra pessoa. Agora vamos ver aqui as alternativas A, B, C e D e vamos observar qual dessas alternativas tem uma resposta que seja mais adequada para esse significado de astúcia que eu acabei de dar para vocês. Letra A. Astúcia, nome dado àqueles que empreendem grandes façanhas. Letra B. O poder de deixar uma boa reputação. Letra C. A habilidade de não se deixar enganar por outras pessoas. Letra D. Consagração recebida pela importância de suas histórias. O que vocês acham que melhor representa o significado da palavra astúcia? É a habilidade de não se deixar
ser enganado por outras pessoas. Então, nós temos aí como resposta a letra C. Então, nós podemos dizer que Anansi, a aranha, ela era astuta porque ela não se deixava enganar por os outros, pelas outras pessoas, pelos outros animais. Ela era uma aranha que era astuta. Letra C. Vamos reler aqui a fala de Anansi. Embora seja pequeno, aprendi a descobrir as fraquezas dos grandes. Considerando a situação de Anansi com as abelhas, podemos afirmar que a fraqueza das abelhas foi querer A. Provar que estavam corretas na contagem. B. Mostrar que eram mais fortes. C. Se exibir por estarem em maior quantidade. Ou D. Não interromper um trabalho. O que era que as abelhas queriam? Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu naquela situação. Anansi chegou lá já dizendo: devem haver muitas de vocês. E as abelhas, né, a abelha-chefe, a operária-chefe disse: somos 300, mas Anansi revidou a resposta: 200. E a abelha-chefe confrontou novamente: 300. E ele, Anansi, respondeu mais uma vez: ouvi dizer que eram 200. E Anansi continuou confrontando a abelha-chefe, que dizia que era 300, enquanto Anansi dizia que eram 200. E assim ficaram discutindo. Um afirmava que eram 300 e o outro 200. Até que, querendo provar que eram de fato 300, confirmar que estava certa a sua contagem, a abelha-chefe, junto com as demais abelhas, concordaram com Anansi em fazer a contagem. Então, a fraqueza delas foi o quê? Querer mostrar para ele, para Anansi, que elas estavam certas na contagem delas, que era a contagem de 300 abelhas. Cada abelha queria falar a sua contagem e queria mostrar que estava correta na sua contagem. Então, para provar que estavam corretas, elas entraram cada uma na garrafa, uma por uma, para permitir que Anansi fizesse essa contagem. Então, considerando a situação entre Anansi e as abelhas, nós podemos afirmar que a fraqueza que Anansi conhecia das abelhas era que elas queriam o quê? Provar que estavam corretas na sua contagem. E qual é a alternativa que eu tenho aí que mostra essa resposta? A letra A, B, C ou D? A letra A. Vamos marcar? Letra A. Então, considerando a situação de Anansi com as abelhas, nós podemos afirmar que a fraqueza das abelhas foi querer provar que estavam corretas na contagem, certo? Vamos lá aqui reler os trechos. Todos se lembrariam dele quando passassem as noites contando histórias. Até hoje, em todo lugar onde se contam histórias, o nome de Anansi é mencionado como o senhor das melhores narrativas. Observem aí que nós temos nesses trechos expressões que estão em destaque. Passassem as noites contando histórias e, até hoje, em todo lugar onde se contam histórias. Nos dois trechos, podemos identificar uma característica do conto popular. As expressões destacadas identificam a característica referente a quê? A utilização de uma linguagem familiar como marcas de oralidade presente. Vocês conseguem identificar a marca de oralidade aí? Não, nós não temos marcas de oralidade nesses trechos, certo? O que é marca de oralidade? É quando a gente utiliza expressões que nós usamos costumeiramente na fala, na escrita. Por exemplo, na palavra estar,
tá. Na fala, a gente pode usar somente o tá, ok? Então, isso é uma marca de oralidade. Nós não temos nenhuma palavra, nenhuma marca de oralidade aqui nesses trechos que estejam sendo identificados pelas expressões destacadas. Na letra B, uma história imaginada, simbólica e sem estabelecer um tempo definido. Nessas expressões destacadas, nós estamos identificando uma história imaginada, simbólica e sem estabelecer tempo definido? Não, não estamos. Nós estamos falando que todos se lembrariam de quem é o dono das histórias e que até hoje se fala nesse dono da história, que ele é mencionado quando se conta a história em qualquer lugar, que a gente fala que ele é o Senhor das histórias e é o Senhor das melhores narrativas. Então, nós não estabelecemos uma história sem definição de tempo, né? E não falamos de uma história imaginada aqui nesses dois trechos. Nós falamos aí sobre uma narrativa curta de autor anônimo e narrador geralmente não participante? Também não. Na letra D tem a informação, a característica que é referente à tradição de transmitir a história de uma geração para outra pela oralidade. O que vocês acham? Olha, todos se lembrariam dele quando passassem as noites contando história. Quando eu conto história para alguém, eu estou oralizando, falando para alguém. Se eu estou falando, eu estou transmitindo a história de maneira oral. Estou transmitindo, por exemplo, de mim para um filho, e aí meu filho futuramente pode contar para o filho dele, eu conto para os meus alunos futuramente contarão para os colegas, e assim vai sendo transmitido para outras pessoas através da oralidade e também de geração para geração. Aqui nesse primeiro texto. Nesse primeiro trecho aqui, crianças, olha, nesse primeiro quadrinho. Aqui no segundo, até hoje, em todo lugar onde se contam histórias, todo lugar onde se contam histórias. Quando eu conto uma história, eu transmito ela através de quê? Da oralidade. E a oralidade é uma característica do gênero textual conto popular. Então, a gente pode confirmar que a letra D é a resposta correspondente para a terceira questão, a tradição de transmitir a história de uma geração para outra pela oralidade. Então, os dois trechos, eles identificam na expressão destacada a característica que se refere à tradição de transmitir uma história de geração para geração através da oralidade, ok? Vamos agora para a quarta questão. Qual foi a justificativa que Anansi usou para que as abelhas entrassem uma a uma dentro da garrafa? Que justificativa ele usou? Ele disse para as abelhas, né, sugeriu para elas contá-las para conferir se havia 200 ou 300. E elas fizeram o quê? Concordaram. E assim, uma a uma, entrou, né, dentro da garrafa e ele as prendeu para poder levar para o rei. Vamos colocar aqui? Sugeriu para as abelhas que as contaria para conferir se haviam 200 ou 300 abelhas. E assim, elas precisariam entrar uma a uma na garrafa. Ok? Então, a justificativa de Anansi foi contá-las para conferir a quantidade de abelhas que havia. E aqui na quinta questão, nós vamos fazer umas palavrinhas cruzadas sobre os personagens, sobre algumas informações gerais do texto, para a gente concluir a aula de hoje, tá bom? Nome do personagem principal do conto, o animal que representa o personagem,
A 3. Foram levadas para o monarca presas dentro de uma garrafa lacrada e o número de tarefas pedidas pelo rei para ser nomeado dono de histórias. Vamos lá? Primeiro, qual o nome do personagem principal do conto? Anansi, muito bem. Botamos aqui na primeira questão, vamos colocar lá na cruzadinha. Vamos lá? Anansi. 2. O animal que representa o personagem. Anansi era o quê? Uma aranha. Muito bem. Vamos colocar na cruzadinha agora a palavra aranha. Aranha, muito bem. Foram levadas para o monarca presas dentro de uma garrafa lacrada. Quem é que foi levado para o monarca presas dentro da garrafa lacrada? As abelhas. Vamos colocar aqui na cruzadinha, abelhas. E por último, quantas tarefas, o número de tarefas que foram pedidas pelo rei para ser nomeado dono das histórias. O rei pediu para ele pegar uma família inteira de abelhas, pediu para ele pegar o tigre e pediu para ele pegar a cobra piton. São quantas tarefas? 3. 3 tarefas, então vamos colocar na cruzadinha. 3. Pronto? Certinho? Conseguiram realizar a atividade? Muito bem, crianças. Então vamos relembrar. Hoje nós trabalhamos um pouco mais sobre o gênero textual, conto popular. Revisamos características, fizemos atividades de leitura e interpretação e resolvemos atividades, tá bom? Fizemos alguns lembretes, apresentamos textos, falamos sobre o nosso projeto de fluência. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado das histórias ouvidas hoje, tenham participado da nossa aula. Agradeço muito pela sua presença e te aguardo nas nossas próximas aulas de língua portuguesa. Um grande beijo e até mais!